E aí, pessoal, derrota para o Bahia. O que tirar do jogo de reservas, que teve uma derrota incontestável do time baiano. Temos boas notícias, sim, mas temos más notícias também. E vamos falar por aqui uma delas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, o Grêmio perdeu na tarde deste sábado para a equipe do Bahia por 2-0, jogando no Alfredo Jaconi para praticamente 17 mil torcedores. O Bahia venceu com muita segurança, naturalidade até. O Bahia ganhou com muitos méritos. Não podemos questionar o resultado do jogo de forma alguma. Quando se imagina um jogo como esse, se vê que tem sim muito o que dizer, muito o que pensar e, sobretudo, muito o que criticar. Mas tem também o que elogiar. Eu vou começar com as críticas. Eu vou começar com os elogios. Depois eu toco nas críticas. O Grêmio jogou com o Kaique, Fábio, uma dupla de zaga com Rodrigo Eli, Natan e Zé Guilherme. 2 volantes. O Grêmio teve o Duqueiroz, teve o PP, teve o Monsalve na frente deles e 2 extremas. Começou com o Natan Fernandes pelo lado esquerdo, com o Aravena pelo lado direito e o Diego Costa lá na frente. Essa foi a ideia de time do Grêmio para começar o jogo. O Bahia, mesmo que o Grêmio tenha um outro contra-ataque, o Bahia foi soberano na partida. Soberano. O Bahia teve oportunidades, teve bola na trave. No finalzinho do primeiro tempo, uma jogada pela direita, gol do Tassiano. Ele que fez os 2 gols do jogo. Na segunda etapa, o Renato botou o Natan Pescador. O Renato botou o Gustavo Nunes, tirou o Aravena e tirou o Natan Fernandes. O Grêmio melhorou do ponto de vista ofensivo, mas obviamente começou a dar contra-ataques. E o time do Bahia chegou ao segundo gol numa bola parada, um escanteio lateral, gol de cabeça e tudo se decidiu por ali. Dito isso, nós começamos a verificar que o Grêmio precisa compreender algumas dificuldades. E aqui vai a crítica, o ponto crítico do jogo. E eu falo da coisa mais básica em futebol, fisicamente. O Fábio, mais uma vez, apresentou dificuldade física. Física. O PP, fisicamente abaixo. E o Diego Costa nem se fala. O Diego Costa, que está tentando recuperar o ritmo de jogo, voltou daquela lesão longa. Um horror. Um horror. Mal demais. Afundado. Afundado. Mal demais. Não conseguiu em nenhum momento apresentar algo contundente. E aqui vai a grande crítica. A grande crítica. Fisicamente, ninguém pode estar mal. Ninguém pode jogar mal fisicamente. Ninguém. Não tem nenhum Soares no grupo do Grêmio, não tem nenhum Ronaldinho Gaúcho, não tem nenhum jogador totalmente diferente que permita que ele jogue fora de forma. Isso não pode acontecer. Outros jogadores não foram tão bem. O Natan Fernandes não foi bem, não está bem, perdeu a confiança. O Aravena se mostrou muito verde ainda. Agora, tem o lado bom do jogo. Porque a gente não pode analisar taticamente o jogo como esse. A gente tem que analisar individualmente. O que tem de bom individualmente? O Rodrigo Eli está crescendo em relação a ele mesmo. O Natan novamente fez um bom jogo. O Zé Guilherme foi uma grande notícia. O Zé Guilherme já se posiciona à frente do Mike. É pouco ainda? É pouco ainda. Mas já se posiciona à frente do Mike. Tá indo melhor. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Aí tu vai pro meio-campo e hoje eu vi um Duqueiroz que eu não tinha visto ainda. Não tinha visto ainda. O Duqueiroz é um jogador que era uma decepção completa.
E hoje o Renato errou, eu vou falar do Renato no fim, o Renato errou em tirar ele por dentro, ele estava bem por dentro, o Renato botou ele na lateral, e ali ele acabou com o time praticamente. Botou o Natan Pescador de segundo volante, foi um caos, aí o Bahia chegou ao segundo gol. Então, ali foi uma boa notícia. Monsalve, outro bom jogo dele. Bom jogo dele. Dando opção, criando, as principais oportunidades passaram por ele. Bom jogo do Monsalve. Na frente, o que a gente pode dizer, o Gustavo Nunes sobra na parceria. Quando ele entrou no segundo tempo, ele muda completamente o ritmo do jogo. Ele é muito melhor do que o Natan Fernandes, ele é muito melhor do que todos eles. Entrou o Soteldo no fim do jogo pela direita, não conseguiu ter tanta vitória pessoal assim. E aí entrou o Arezzo. Ele conseguiu 2 conclusões. O Diego Costa não conseguiu tirar uma bola do zagueiro. Tem que jogar o Arezzo. Aqui, outro erro do Renato. O Renato demora para colocar jogadores que poderiam auxiliar mais, sobretudo em cima de jogadores que não têm fisicamente uma condição minimamente possível. O Renato, ele consegue trazer coisas boas, eu tenho certeza que sim. Mas essa insistência por jogadores que fisicamente não estão bem, em prol de atletas que são ascendentes e que vão estar no futuro do Grêmio, tá errado. O Renato tá errando nisso. E essa crítica que se faz ao Renato, ela é totalmente pertinente. É errado esse processo todo. O Renato não pode colocar nesse processo algo tão forte, tão contundente. Não pode. E ele está colocando. Ele está colocando. Ele está discutindo algo que não precisa colocar em discussão. Bota o Arezzo para jogar. Não bota o Diego Costa. O Diego Costa tá bem, tá voando. Bota o Diego Costa. Mas não agora. O Grêmio entrega mais 2 pontos. Inclusive, gente, esses 2 pontos são muito parecidos com aqueles pontos para o Bragantino. Muito parecidos. O Grêmio rifa o jogo em cima de um jogo que é muito importante, que é o jogo da Libertadores na terça, mas impõe a pressão para terça-feira, porque o Grêmio, se for eliminado pelo Fluminense, o Grêmio entrega para ele, até o final da temporada, um calendário muito frágil, muito pobre. Essa é a nossa realidade, ela está posta e nós temos que conviver com ela. O Grêmio pode mais? Acho que com esses nomes que eu falei, agregando ao time titular, o Grêmio pode mais. E aí a gente vai torcer. Mas nós vamos ficar cada vez mais vigilantes com relação à utilização de jogadores fora de condição física que são insistentemente colocados pelo Renato. Não tem condição o PP jogar, não tem condição o Diego Costa jogar neste momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.